Shalom, queridos. Agora é o capítulo 11 de Deuteronômio. Graças a Deus, eu estou crendo que vocês estão fascinados por essa trajetória de leituras da Bíblia e por esses comentários que Deus tem trazido na minha vida e passado para vocês. Cada discipulador tem feito isso fielmente, é só o que eles têm que falar, é o que Deus tem feito em mim, me dado esses comentários, eles fazem os comentários e fazem as leituras que eu não posso fazer durante a gravação, as leituras da Bíblia. Então, aqui temos o capítulo 11, agradeçamos a Deus agora. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está nos dando essa oportunidade de rever todo esse amor, para nunca esquecer que foi o Senhor que nos escolheu, nós não merecíamos nada, nos entregou a Jesus e nos deu esse amor pela palavra, porque a palavra é Jesus. Obrigada, Deus, por isso. Obrigada em nome de Jesus. As grandes obras de Deus é o título do capítulo 11, que tem como subtítulo também os benefícios da obediência. Vocês estão vendo que Moisés está aqui só repassando em relação à obediência, focando na obediência. Aí esse capítulo 11, depois de falar da obediência, começa a falar da obediência e vai até versículo 25, falando da obediência, depois Deus passa a falar da bênção e da maldição, e aí encerra esse capítulo 11 falando da bênção e da maldição. Vocês leem, eu sei que vocês são amantes da palavra, não tem nenhum peso, nenhum problema em ler a palavra. Tem prazer em ler e em meditar de dia e de noite, para ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É assim que acontece com aqueles que leem a palavra, que amam a palavra, que meditam na palavra. Tudo quanto fizer prosperará. Por que isso? Você já sabe, eu vou repetir novamente, mesmo que Moisés está repetindo aqui, eu também vou repetir meu comentário que eu já fiz. Por que a prosperidade? Você já imaginou seu pai estudando a mesma coisa que você está estudando? E seu pai tem um discipulado, tem um discipulador, ele está nessa mesma trajetória que você. A sua mãe, se tiver um discipulador, vai estar na mesma trajetória que você. Se tiver um discipulador no nosso ministério. E seus irmãos, se tiver um discipulador no nosso ministério, também está sendo a mesma lição. Se tiver um parente também no ministério, está sendo a mesma lição. O que vai acontecer com isso? A sua mãe vai saber que tem que ser submissa a seu pai e vai fazer isso porque ela está estudando e sabe que Deus quer que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. O seu pai vai amar a sua mãe como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. A conversa da família vai ser isso. Vocês viram o que Deus falou? No capítulo tal, Deus falou hoje através do meu discipulador, o que a apóstola comentou no vídeo, ele passou para nós, foi maravilhoso o comentário. Ela fez analogia do capítulo do Antigo Testamento com o que está acontecendo hoje aqui no nosso tempo da segunda aliança, que Jesus já veio, já deu a vida por nós, está dentro do Pai intercedendo por nós. A família só vai falar do amor de Deus. E onde se valoriza o amor de Deus, tem paz. Onde se valoriza o amor de Deus, tem prosperidade. Já imaginou que rebuliço nesse ministério e que rebuliço nessa terra, onde quer que nós chegarmos, sabendo tudo sobre o amor de Deus, de Gênesis a Apocalipse, vai ter alguém que vai recusar esse Jesus? E tem muita gente que pensava que Jesus não tinha história, que foi um homem que chegou assim a Israel, nasceu ali, ninguém sabe quem foi a família, ninguém sabe de onde ele veio. Depois foi para a cruz. Muitos consideraram ele como impostor, porque não conhecia essa história. Mas você não, você sabe que é uma promessa de Gênesis 3,15, Deus cumpriu a promessa, ele já veio, agora ele está à destra do Pai, e ele disse quando saiu daqui, que também viria buscar. Então tem outra promessa. Diz que viria buscar, ele voltaria para buscar a sua igreja. Então estamos debaixo de outra promessa.
E ele ainda descreve o que é que vai fazer quando venha buscar. Diz que tem uma cidade que não tem sol nem lua, falando lá em Apocalipse, capítulo 22, e que nessa cidade o brilho é ele. Pronto. Tem como a gente desistir? Não tem. A prosperidade vai ser total na vida física e na vida espiritual. Família totalmente tomada pela presença de Deus, cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalha em cima da palavra. Você tem palavra na boca do papai, você tem palavra na boca, palavra de Deus na boca do papai e da mamãe, você tem palavra de Deus na boca dos filhos, da parentela que chegar. Todos que são do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém estarão sempre com essa palavra a semana. Cada semana a palavra é a mesma para todos que estiverem sendo discipulados. E aí, nessa semana, o assunto está maravilhoso, Deus fazendo isso, fazendo aquilo. E aí, queridos, não tem para onde correr. É prosperidade física, espiritual, financeira, de todas as áreas. Saúde, tudo vai ser alcançado. Agradecemos a Deus por esse privilégio de ter um ministério onde a Bíblia é aberta todos os dias em 3 capítulos, na casa de cada um, e onde é aberta, junto com o discipulador, um capítulo, 2, 3, dependendo da leitura que tem que ser feita. Se for algo repetido, vocês mesmos fazem e eu só apenas comento. Mas não se esqueça que eu tenho o mesmo dever de fazer 3 capítulos por dia na minha casa e ser discipulada pelos apóstolos Renê e Ana Maria da Terra Nova. Eu também tenho discipulado. Ah, meu Deus, aqui é tudo muito organizado, não tem ninguém aleatoriamente. Todos têm um compromisso de obediência, porque os líderes são representantes de Deus. Então, nós temos, eu, pastor, o apóstolo Elias, nós temos Renê Ana Maria da Terra Nova, para também nos exortar, para nos ensinar a palavra, como vocês estão sendo ensinados. E vocês, debaixo dessa autoridade, também se torna autoridade quando se tornar discipulador também, e vai também ter cobertura, e essas pessoas vão estar debaixo da autoridade de vocês também. É uma caminhada maravilhosa. E o resultado disso é a gente sendo aprovado por Jesus Cristo, porque quem ama a palavra dele, ama ele, não tem para onde correr, vai morar na cidade onde não tem sol nem lua, porque o brilho é ele. Então, capítulo estamos no capítulo 11 e agora passando para o capítulo 12, a leitura por vocês e o comentário por mim. O lugar do culto verdadeiro. Aqui Deus está falando, o lugar do culto verdadeiro. E você sabe que hoje, fazendo analogia desse assunto na primeira aliança, para agora a segunda aliança, você sabe que hoje Jesus Cristo já veio e deixou escrito que os verdadeiros adoradores adoram a Ele em espírito e verdade. Então não tem aquele lugar, só pode ser adorado ali como era aqui na primeira aliança. Só podia ser adorado no tabernáculo, no lugar, lá no átrio, e ali no santo lugar, e o sacerdote no santo dos santos. Não é mais assim. Agora, em qualquer lugar que você chegar, onde você for, você adora o Senhor. Mas tem os lugares principais, porque nesses lugares ele deixou destacado. Ele deixou destacado que o templo é o lugar de oração. Mateus 21, 13. A minha casa é chamada a casa de oração, então nada melhor de você estar do que você estar semanalmente na casa do Senhor, adorando a Ele lá. Nada melhor do que você obedecer também o outro lugar que Jesus deixou escrito. Entra no teu quarto e ora em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6,6. Então já se sabe que não é como aqui no capítulo 12, como está aqui na Antiga Aliança, de Gênesis a Malaquias, o lugar de adoração era um lugar especial que o povo se reunia, que era lá no átrio, no lugar santo e no lugar do Santo Santo, do Santo dos Santos. Não podia ser em outro lugar. Depois construiu o templo, também não podia ser em outro lugar. Tinha que ser no templo. Mas hoje, você é o templo. Você adora o tempo todo. Agora, Jesus deixou somente 2 lugares especiais.
Você se reúne com seus irmãos para adorar junto, que é o templo, e se reúne com eles somente, você no seu quarto, em qualquer cantinho da sua casa, onde somente você e ele estão ali reunidos. E você adorando a ele. Primeiro confessando os pecados e depois adorando. Deu para notar? Eu estou mostrando que aqui no capítulo 12 é apenas o petisco, o entretenimento até Jesus chegar e você que aceita-o a ele, que está lavado pelo sangue dele, agora você tem o Espírito Santo, você adora pelo caminho, sentando, levantando, mas não esquecer que precisa também ter um momento especial da intimidade, que é o seu quarto, e um lugar especial do amor ao seu irmão, de reunir com ele e adorar junto, que é o templo. Então, o capítulo 12 está falando da adoração como era antes de Jesus chegar, apontando Jesus como sempre. E aqui nesse mesmo capítulo 12 tem também falando contra a idolatria. Você já sabe, e não tem como esconder. De vez em quando você vê que tem um ídolo no coração. A idolatria não é somente um boneco que você faz e fica como o povo aqui da antiga aliança, fazendo os bonequinhos, figuras, deuses feitos em escultura de pedras e tudo. A idolatria não é somente isso, não. O coração da gente tem ídolos. Nosso coração é enganoso. Então, todos os dias, Senhor, qual é o ídolo que está no meu coração? E mandar o Espírito Santo pegar fogo nele, tocar fogo nele, para que ele saia. Você pensa que já está livre porque não está mais com um bonequinho na parede pendurado, é? Tenha cuidado com o coração, porque o Senhor disse, de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E o Senhor diz que o que nós temos que guardar no coração é a palavra. Ele diz, o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós estamos no caminho certo. Guardando a palavra no coração, os ídolos têm que sair, porque a palavra é que nem fogo, a palavra é como martelo que esmiuça a pedra, falou Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Então, o coração vai ser triturado, vai encontrar ídolo, Deus despedaça ele lá. Não deixe negócio escondido, não. Deixa Deus, pela palavra, triturar esse coração. Deixa Deus, pela palavra, queimar. Porque o profeta Jeremias está falando, em capítulo 23, versículo 29, que é como fogo, que é como martelo. Então, aproveita e deixa a palavra triturar com o martelo esse ídolo aí guardado. Você sabe qual é? Deixa o fogo da palavra também queimar esse ídolo aí guardado. Temos que deixar o coração na mão do Senhor, guardando a palavra dele, porque ele mandou que nosso coração fosse guardado para ele. De tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. E só pode ser guardado com a palavra triturando todo ídolo, com a palavra queimando todo ídolo, e a palavra entrando e tomando toda a área do coração. Então, estamos no caminho certo, né? Ninguém vai ficar esquecido. Dentro de um ano, nós temos a Bíblia toda lida. Para quem está fazendo o que eu já pedi para fazer. 3 capítulos por dia em casa. E toda semana no discipulado, com um capítulo ou mais de um capítulo, juntamente com o seu discipulador. Glórias a Deus. Capítulo 13 fala contra os falsos profetas e os idólatras. Você já viu que não dá para ter falso profeta. Toda a vida houve. E hoje, na segunda aliança, agora é que é coisa. Porque na segunda aliança, não é um profeta que está numa nação, no meio de um povo, não. Na segunda aliança são filhos e filhas profetizando, servos e servas profetizando. Atos 2,17. Ainda Pedro reforça dizendo em Atos 2,39. O apóstolo Pedro reforça dizendo que não foi só há 2000 anos atrás, filhos e filhas profetizando. Hoje continua, nossos filhos, nossas filhas continua, todo que tem Jesus, é claro, profetizando. Mas você sabe que nós temos que ter cuidados, os profetas têm que ser analisados, então não pode ser aquele tipo de profeta que diz, esse que eu te digo, meu filho, não tem isso.
É o profeta que pega a sua Bíblia, que a Bíblia é a nossa profecia, lê constantemente, está meditando de dia e de noite. De repente chega alguém na casa desse profeta, ou esse profeta vai em algum lugar, essa profetisa, ou esse profeta, que é o tempo de profetas e profetisas. Então, você vai em algum lugar, ou você está em sua casa, chega alguém, e Deus faz queimar no seu coração, faz queimar, você sente uma palavra dessa aqui, um versículo desse queimando. De repente você, meu Deus, essa palavra, esse versículo aqui, falando que quem encontra um cônjuge, encontra benevolência da parte do Senhor, desde que essa irmã chegou aqui em casa, que o Senhor está só com isso no meu coração. Ou então, no lugar onde você chegou, né? Aquela pessoa tá ali que você viu, foi visitar, e Deus só falando isso no seu coração, você chega assim daquele fogo. Aí você pensa, eu acho não, tenho certeza que Deus tem algo para falar desse versículo na vida dessa pessoa que eu estou visitando, ou seja, da pessoa que chegou na sua casa. Aí você diz, minha irmã, desde que você chegou aqui, ou desde que eu cheguei aqui na sua casa, que há um versículo aqui que eu estou sentindo meu coração queimar. O versículo é Provérbios 18, versículo 22, que diz que quem encontra um cônjuge, isto é, quem encontra uma mulher, uma esposa, ou quem encontra um esposo, encontra benevolência da parte do Senhor. Eu estou te entregando essa palavra porque Deus, desde a hora que eu cheguei aqui na sua casa, que Ele não faz outra coisa senão fazer queimar meu coração, e essa palavra é totalmente tomada na minha mente. Ou então, desde a hora que você chegou aqui na minha casa que está acontecendo isso. Você entregou uma profecia. A profecia hoje é essa. A palavra de Deus, a sinalização é seu coração ali, pegando fogo, e aquela palavra tinindo ali na sua mente. Você já sabe o que Deus está falando para você entregar essa palavra. Porque toda a Bíblia é profecia. Porém, tem aquele momento que alguém está precisando daquela parte da Bíblia. Aí o que acontece? Se você ficou assim, desse jeito, falando Provérbios 18, 22, é porque aquela pessoa, com certeza, não está valorizando o que Deus deu para ela. Está achando cheio de defeitos, já não está mais querendo, já não estou amando, eu vou deixar esse indivíduo. Ou então essa indivídua eu vou deixar, porque eu não estou mais amando, que adianta estar junto sem amor. Você vai aprender a amar. Quando você entregar essa palavra, ela vai entender que ela tem que aprender a amar. Que amor não é sentimento. Ela vai molhar a plantinha, ela vai molhar a plantinha, ela vai crescer. O amor é como uma plantinha que você molha. Ela vai começar a entender com essa palavra, ou ela ou ele, a pessoa que Deus mandou te entregar essa palavra, vai começar a entender que aquela pessoa tem valor porque foi Deus que disse que tem valor, que é uma benevolência da parte dele. Então, mas eu nem pedi a Deus, não foi da parte de Deus, não foi Deus que me uniu. Não interessa, já fez aliança. Se fez aliança, agora vai aguentar. Vai aprender que tem valor, porque você se aliançou com ela, você não perguntou a Deus quem era, se era a pessoa que ele tinha, mas agora você se aliançou, tem valor para Deus, ele lhe dá o prazer agora de você vencer todas os defeitos que você está enfrentando, porque se você pedisse a Deus, a pessoa também não ia ser perfeita. Você lembra de Rebeca e Isaac? Todos os dois foram entregues um ao outro por Deus, benevolência do Senhor, mas tiveram problemas em relação à natureza de Rebeca e de Isaac. São seres humanos, estão com a natureza adâmica. E mesmo Deus entregando um ao outro, Deus já prepara para enfrentar as dificuldades de defeitos que cada um tem e que um vai aprender a lidar com esses defeitos por causa do amor de Deus, porque Deus entregou um ao outro, um vai olhando para o outro, pedindo forças a Deus para suportar o defeito. Como Deus foi que entregou um ao outro, Deus vai dar força para suportar tudo direitinho. Mas quando você pegou alguém que não foi Deus que lhe deu, pela misericórdia, ele vai lhe acompanhar, vai te ajudar. Mas já é diferente, né? A trabalheira é maior, porque quando Deus dá, ele já dá preparado para suportar. Mas quando você pega por sua conta, você agora vai se humilhar dobrado, a humilhação tem que ser mais dobrada ainda, porque você não pediu, pedir perdão para ele, porque você não casou com a pessoa que ele queria, mas que ele ajude você a vencer tudo isso.
e vai dar tudo certo, porque a aliança não se desfaz. Mas, se essa pessoa que estava nesse nível, né, querendo abandonar o cônjuge porque não estava suportando, recebe essa palavra e, se receber a palavra do profeta, acreditar que foi Deus que entregou, vai conseguir restaurar o casamento. É assim que é a profecia do nosso tempo. Todos profetas e profetizam, basta aceitar Jesus, mas em compensação, não pode largar a palavra, ter a palavra no seu coração o tempo todo, porque senão vai ser uma profetisa falsa. Vai ficar inventando coisa. Vai ficar dizendo, é isso que eu te digo, meu servo. Então, em nome de Jesus, entendam. Profetas e profetizas dos últimos dias da igreja na terra. Abra a boca e profetize. Agora, profetize a palavra no momento certo que Deus tem. Quanto aqueles que estão no púlpito profetizando, pregando a palavra, ele joga aquela palavra e tantos que estão ali, muitos que estão ali, vão receber e dizer na hora que terminou, Deus falou tudo para mim. A pessoa não sabia nada da vida daqueles que estão ali, mas Deus mandou pregar e quando você sai na porta, é um dizendo, foi Deus que falou para mim, Deus falou comigo. Eu vim para aqui hoje querendo a palavra, recebi a palavra. Fique feliz, não se orgulhe, porque foi Deus que fez essa obra, é Ele que quer fazer nesses últimos dias, encher a casa dele de profetas. Cada dia tem um no púlpito profetizando, cada dia tem uma na casa, na sua casa profetizando, pela rua, no supermercado, onde chega, mas não se esqueça, precisa saber a palavra, porque o Espírito Santo só vai colocar na sua mente a palavra para você entregar para alguém se você estuda. Por isso que ele manda meditar de dia e de noite na palavra, Salmo 1, versículo 3. Então, em nome de Jesus, prossigamos, né? Com profetas verdadeiros, não profetas falsos e idólatras, como Deus está falando aqui em Deuteronômio capítulo 3, 13. Em Deuteronômio capítulo 14 está falando da mutilação do corpo proibida. É outra estrutura, é outro caso aqui, né? Você vê que hoje em dia acontece isso e você tem que saber falar com as pessoas. Nesse tempo era proibido e hoje também é proibido a mutilação do corpo, certo? Alguém pode achar que hoje não é mais, continua sendo. Não é porque estava aqui no tempo da antiga aliança que está desfeito. Eu já disse para vocês, só que não é para repetir da antiga aliança, a matança de animais, porque Deus não recebe mais, porque o filho dele já veio, já deu a vida por nós. Mas as leis morais, você acha que Deus queria o povo de Israel sendo um povo que tinha moral, que era um povo santo, e não vai querer que a igreja seja assim? As leis morais continuam sendo válidas. Leis em relação à alimentação, você acha que Deus queria que o pessoal de Israel se alimentasse corretamente e a igreja se alimentasse de qualquer jeito? Entenda a palavra, viu? Para não estar falando bobagem. O mesmo Deus que ama Israel ama você que é gentil. Todos nós somos encaixados nessa igreja. Deus nos enxertou lá. Então, os benefícios que o Senhor deu em relação à instrução sobre a saúde, sobre higiene, sobre moral, continua válido. Continua válido quando Deus diz que a mulher menstruada não pode não deve ter relação sexual com o marido. Não pode. Continua. Não me pergunte por quê, a ciência já tem descoberto por quê. Vá procurar saber dos seus médicos se é normal você ter menstruação, ter menstruada, ter relação. E quem falou isso? O Senhor para quem? Para o povo de Israel. E continua para toda a igreja, porque a igreja já foi fundada com 12 apóstolos, mas nós fomos encaixados, fomos enxertados nela. Então, os deveres são os mesmos, só não pode mais é matar animal, cordeirinho, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio. Vamos entender a palavra de Deus. Leis a respeito dos animais puros e impuros. Olha aqui que eu disse. Alimentação. Você não já sabe que o que não é puro, não é bom para a sua saúde? Não é religião, não é para ir para o céu, é questão de amor a Deus, porque se você ama a Deus, quer seu corpo perfeito para o Espírito Santo deitar e rolar, fazer tudo o que tem que fazer. Mas você doente, ele pode fazer? Você dizendo, eu não posso ir naquele lugar ganhar vida lá, porque não posso subir aquela ladeira, aquele lugar cheio de marginais, precisando de uma ajuda, precisando de socorro, precisando de pessoas para levar a palavra, e eu não posso ir porque estou com a coluna não sei o que, e assim assado, porque não posso subir aquela ladeira. Foi Deus que fez isso em você? Ou você, com sua vidinha, comendo o que bem entende, sem observar,
o que Deus ensinou para comer, correto? Você acha que as doenças apareceu assim de qualquer jeito? Exceto se for hereditária, né? Mas, no modo geral, é você que procurou. E Deus já deixou aqui os ensinos do alimento. A Bíblia toda é importante. Então, em nome de Jesus, procure se enquadrar, viu? E se alimentar corretamente, porque Deus espera de você é alguém que está o tempo todo discipulando, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. É isso que Ele espera de você. Então, aqui está falando das leis a respeito dos animais puros e impuros. Você sabe que os puros são aqueles que você deve comer. Você vai querer comer um peixe que tem escamas cheias de toxinas? O peixe que não tem escama, ele é cheio de toxinas, porque ele não respira, não transpira, não respira. E você vai querer ficar comendo o que não presta para ficar doente? Por que você não quer comer o que não presta? Porque o seu Deus já deixou escrito aqui o que é que não presta. Você só come porque quer, ou por falta de conhecimento da palavra. Como que é correto e seja uma pessoa saudável para o Espírito Santo te usar até a volta do Senhor Jesus. Aqui também nesse capítulo 14 fala da lei e a respeito dos dízimos. Continua, dízimo continua. Ai, ai. Você que pense que você é sua, ou seu, você é de Deus. Jesus te comprou. Ainda seja felicíssimo por saber que Ele comprou você escravo, mas Ele te trata como filho. Mas não é por isso que vamos tomar ousadia e ficar com o que temos. Nada que temos é nosso. E principalmente o dinheiro que precisa ser usado no reino dele. Então, a 10ª parte você devolve, os 90 que você fica, use de maneira bíblica também, precisa primiciar seus sacerdotes, seus apóstolos, que são os fundadores do ministério, que não foi fácil para ele chegar até você, com essa congregação nesse bairro, foi uma luta, e você sabe que ele precisa continuar fazendo essa obra, e são as primícias que vai ajudar. Aí nós continuarmos avançando, fundando congregação aqui e acolá, e tendo as pessoas todas recebendo Jesus em cada bairro. Então, continua os dízimos, continua as ofertas, continua assim. Quando começou o dízimo não tinha lei, foi sem lei e continua sendo por causa de adorarmos ao Senhor com o nosso dinheiro. Ofertas, primícias, dízimos, é coração que adora a Deus que faz isso. Entende que é escravo, mas Deus trata como filho. E foi comprado, mas Deus tem como filho. Era para ser como escravo, e ele trata como filho. Quem tem um coração grato, entrega tudo, não entrega nem somente a 10ª parte. Tudo que fica nas mãos, ele pergunta, Senhor, como é que eu vou usar aqui? Eu já dei as ofertas todas que tinha que dar, e esse aqui que ficou? Já tem o dinheiro da família, já fiz o orçamento, está tudo certinho para o mês inteiro. E esse aqui, Senhor, ele vai dizer, continue, continue dando mais, continue. Quanto mais você der, mais você recebe. Então, continue dando mais. E aqui no capítulo 15 fala do perdão das dívidas, fala das leis a favor dos pobres, fala das leis em questão dos escravos, tudo que a gente já leu, tudo que a gente já sabe. Glórias a Deus por isso. Já sabemos dessas coisas, já lemos em Êxodo, já lemos em Levítico, já lemos em Números, e agora, pela 5ª vez, estamos lendo, pela 4ª vez, porque o livro de Gênesis não fala de leis, não é? Mas pela 4ª vez estamos vendo repetido o ano do perdão das dívidas. Você já sabe, né? Já falamos sobre isso. Então, tinha sempre isso em Israel, o ano do perdão das dívidas. Tudo apontando Jesus. Um dia Jesus chegaria, como chegou, e as nossas dívidas foram pagas por ele. Nós somos resgatados, ele é nosso redentor, por isso tínhamos que ser como escravos, mas ele, com seu grande amor, nos considera como filho. Tudo que somos é dele. Ele comprou. Então, aqui essa parte do ano do perdão das dívidas já não existe para nós, porque Jesus Cristo veio de uma vez por todas, e todos que aceitaram a ele já têm as dívidas pagas. Lei a favor dos pobres, você já sabe que o Senhor, quando fala de pobres, não é somente pobre de espírito, que a gente, para se desculpar, para não fazer o que Deus mandou,
E Deus está falando aqui dos pobres de espírito, Deus está falando de pobre material também. Deus está falando de pobre material, que nós devemos cuidar deles. Nós temos essa obrigação de sair dos banquinhos naquele templo que você gosta, confortável, que você passa aqueles minutinhos ouvindo a pregação, já pedindo a Deus que termine para ir para casa. Deus quer que você saia desse comodismo, que você frequente o templo, que você está sendo discípulo ali, discipulado ali, que você vá aos dias dos cultos, mas que você tem um tempo que é todo dele. Escravo não tem nada, ele trata como filho porque ele tem um amor incondicional, mas nós somos, na verdade, escravos. Então, não é somente o dia que vai ao culto no templo, não é somente esse momento ali, de 2 dias ou 3 da semana, mas aquele dia que você tira na semana para ver onde está o pobre, onde está aquele que está jogado numa calçada, onde está aquele que não tem abrigo, não tem nada, onde está aquele que está em um lugar que estão debaixo de uma casa sujeita a cair. É para fazer isso. Vamos parar de ignorância espiritual. Deus sempre cuidou dos pobres e mandou que cuidasse. E nós não podemos esquecê-los. Mas ele ficou pobre porque quis, não quis estudar, não quis nada, agora estou lá na miséria e eu vou ter o dinheiro que é para minha família, eu vou para lá cuidar deles. Não pense assim. Que Deus não pensou assim com você. Deus também podia ter dito, ele pecou porque quis e não te perdoar e você ir para o inferno. Mas ele mandou seu filho para purificar do pecado. Então não pense assim. Pense pensamentos de Deus. Você tem a Bíblia inteira para pensar só de Bíblia. Se você quer purificar sua mente, pense só o que a palavra diz. Não vá pensar as coisas que a palavra não diz. A palavra não diz que você deve ficar indiferente à pobreza das pessoas porque elas foram erradas, porque elas foram isso, foram aquilo. Quem somos nós para fazer isso? Nós precisamos simplesmente agradecer a Deus porque Ele nos escolheu e quando Ele nos escolheu, incluiu na nossa vida o momento de ir cuidar do pobre. Se você ainda não percebeu, tem que ter esse momento. Onde está o pobre? Nos bairros marginalizados. Você vai lá. Mas lá estou sujeito a uma bala, eu me amo, não vou para lá não. Oh, você se ama e Deus te ama muito mais. Se é uma obra dele que ele mandou fazer, ele vai te guardar. E se não guardar, você vai para o céu. Pronto, não perdeu nada. O caso é a gente fazer o que ele mandou. Então, estamos aqui falando no capítulo 15 de Deuteronômio sobre leis a favor do pobre, leis a respeito dos escravos. Hoje nós não temos mais escravos, né? Você que pensa. Tem gente ainda pegando aquela pessoa que tem direitos dados para a justiça e fazendo de escravo. Volta, põe dentro da casa, minha auxiliar doméstica. E aí a coitadinha está horrorizada de saber que está na casa de uma pessoa que é crente. Mas é isso que é crente, é? A gente não tem direito a sentar na mesa? Não. Tem que esperar todo mundo comer para poder comer. É isso que é crente? Tem gente horrorizada. Vamos ver o que Deus quer de nós. Nesse período aqui, ele já tinha leis para os escravos, para não ser tratado da gente que a gente bem entende. Imagine hoje que Jesus Cristo já veio, já nos purificou com seu sangue, nos redimiu, é o nosso redentor, e ele quer que amemos a todos. Claro que sua auxiliar doméstica precisa lhe obedecer e cuidar das coisas da sua casa, como se estivesse cuidando de Deus, das coisas lá de Deus. Mas o patrão, nós, filhos de Deus, temos que também cuidar deles como se estivesse cuidando do Senhor. É isso que o Senhor fala na nova aliança, através de Paulo, na sua carta aos Efésios. Então, estou aqui num tempo da aliança que Deus já queria que tivesse as leis para os escravos, como cuidar deles. Imagine hoje que Deus já deixou escrito em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, como devemos ser como servos, como devemos ser como patrões, como devemos ser como filhos, como devemos ser como pais. Tudo tem dever para nós. E nós devemos ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para não estar fazendo bobagem e não saber o que Deus requer de nós. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem lei sobre os primogênitos, dos primogênitos, do gado. Isso aí também você já viu, né? Os cuidados que Deus tem até. Isso, o primogênito era escolhido, todo primogênito é escolhido para ele.
Aí você já viu isso, rever novamente, tá bom? E aqui nós vamos encerrando esses capítulos, né? Quais foram os capítulos desse estudo de hoje. São muitos capítulos, mas não se esqueçam. Vocês têm uma hora de discipulado, dá para ler, tudo se divertindo, cada um lê 3, 4 versículos, o discipulador vai orientando a leitura. É maravilhoso. Eu que não posso fazer aqui por causa do tempo do vídeo, mas vocês podem e devem fazer. Então, nós temos aqui, nesse discipulado de hoje, os capítulos, eu passei aqui, né? Eu sei que nós estamos aqui já no capítulo 15, não foi? Perdão das dívidas, leis a favor dos pobres, leis a favor dos escravos, leis a respeito dos primogênitos. Então, ficamos aqui no capítulo 15, e com certeza vocês farão a leitura de tudo aquilo que eu não posso fazer por causa do tempo da gravação, que é pouca. Eu só tenho no máximo 30 minutos, e vocês têm 1 hora para ler, ouvir o que eu comentei. Se não der tempo, ouvir os comentários da maneira mais tranquila, vocês repassam em casa, o vídeo está na mão de vocês, o link está aí com vocês. Amem a palavra e escute tudo que Deus tem falado através de mim, porque tenho certeza que Deus não me tomou 75 anos para trazer comentários para vocês ficarem sem ouvir. Ouçam, tornem a ouvir, amem, porque Deus ama. Deus ama os discipuladores e eu sou uma delas. Veja que o esforço é de Deus. Eu não teria essa condição se Deus não estivesse comigo. E se Ele está comigo, me dando, renovando minhas forças para fazer comentários, é porque Ele quer que seja ouvido. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém.